Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nós estamos aí numa sequência de vídeos, de lições, essa é a segunda, onde nós estamos estudando os principais métodos e propriedades do objeto range, que é aquele objeto que representa uma faixa de células no Excel. Na lição anterior nós estudamos a propriedade column e a coleção colunas. E nessa lição nós vamos estudar a propriedade row e a coleção rows, para trabalhar com as linhas do objeto range. Vamos lá para o nosso documento de apoio, mostramos a sintaxe para vocês e vamos daí para o editor de código VBA, onde vamos fazendo nossos exemplos práticos, passo a passo e explicando cada comando que a gente utiliza. Vamos lá então. A propriedade row. Essa propriedade retorna um número da primeira linha da primeira área do intervalo de células do objeto range. Vocês lembram que um objeto range pode conter uma única célula, uma faixa contínua de células ou várias áreas que são faixas não contínuas de células, né? Então ele retorna essa propriedade, um número da primeira linha da primeira área. Se tiver uma única área, da área que faz parte da faixa. Se tiver mais de uma área, da primeira linha da primeira área que faz parte, que forma o objeto range. É do tipo long, ou seja, retorna um número e é somente de leitura. Eu só posso usar para retornar o número da primeira linha da primeira área do objeto range. Não posso usar para tornar uma linha ativa, por exemplo. Considere o exemplo a seguir. Eu declaro um objeto como sendo do tipo range, inicializo ele como sendo a primeira área como sendo C5, a segunda como sendo F20, né, com uma única célula, poderia ser uma faixa de células, e ele vai retornar o número da primeira linha da primeira faixa, que no caso aqui C5 vai ser o número 5. Vamos fazer esse teste e mais alguns aqui. Lembrando sempre que como é que a gente está fazendo os testes. Eu pego uma planilha qualquer aqui em branco, né? Até aqui tem uma planilha com a qual nós trabalhamos nas lições anteriores. Até vou apagar o que coloquei aqui. Enfim, vocês podem abrir uma planilha em branco aí. Abram o editor de código VBA. Qual é o atalho? Alt F11. Tá? E criam aqui, até vou apagar o que tinha anteriormente. Criam um procedimento qualquer aqui, sub test range, por exemplo. Tá? E dentro do procedimento, vocês colocam o código que a gente vai trabalhar. Tá? Isso aí nós já estamos fazendo há várias lições. Tenho certeza que vocês não têm mais dúvida como sobre criar esse procedimento de teste. E aqui o nosso código. Então, declaro uma variável como sendo do tipo range. Como é um objeto, eu tenho que usar o set. Aqui para o objeto range eu passo uma ou mais faixas que formarão um objeto range. E uso a propriedade row para retornar o número da primeira linha. Vamos executar passo a passo, então, F8. Cria o objeto range, informa o número da primeira linha, número 5.
Vamos alterar um pouco, vamos botar duas faixas aqui. A primeira vai ser A3 até C20 e a segunda faixa vai ser X10 até Z40. Tá? O que ele vai retornar aqui? O número da primeira linha da primeira faixa. Que número vai ser esse? Número 3. A primeira faixa começa em A3, então na linha 3. Vamos ver se funciona esse negócio? F8 para executar passo a passo. Defino a faixa. Número 3. Ok? Então simplesmente isso é o que faz a propriedade raw. Retorna o número da primeira linha da primeira faixa que forma o objeto range. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem muito, né? Observe que o número retornado é o número da linha na planilha. No nosso exemplo, a primeira linha da faixa C5, C20, né? Da faixa C5 é a linha 5, tá? Ou seja, são células da quinta linha da planilha. Por isso, a propriedade raw retornou o número 5. A coleção raws. Essa coleção está disponível em diferentes objetos, no objeto range, no application e no worksheet. Então vamos ver o que ela retorna quando usada em cada um desses objetos. Se eu usar a coleção raws do objeto application, ela retorna um objeto range representando todas as linhas, até vou colocar isso aqui tudo, ó, em destaque, aqui sublinhado, representando todas as linhas da planilha ativa. Tá? Então, se eu usar a coleção raws do objeto application, essa coleção retorna um objeto do tipo range, o qual representa todas as linhas, da primeira à última. Não é todas as linhas que têm dados, é todas as linhas mesmo. Aqui, ó, tem a planilha no Excel 2010, tem 1.048.576 linhas. Então, esse objeto range, quando usado a coleção raws do objeto application, ele vai representar todas as 1.048.000 linhas da planilha. Se o documento ativo não for uma planilha, por exemplo, for uma folha de gráfico, e você tentar usar a coleção raws, vai dar um erro em tempo de execução e vai parar a execução do programa. Tá? Então tem que ser a planilha, o elemento ativo tem que ser uma planilha. Temos também a coleção raws no objeto range, que é o que nos interessa e é que nós vamos exemplificar aqui nessa lição. A coleção raws do objeto range retorna um outro objeto range representando as linhas no intervalo especificado. Eu posso inclusive usar para especificar, passar um parâmetro para ela, para representar não todas as linhas do objeto range. Se eu não especificar nada, ele representa todas. Ou eu posso passar um parâmetro para dizer quais linhas eu quero. E a coleção raws também existe no objeto worksheet e retorna um objeto range representando todas as linhas da planilha especificada, as 1.048.000 linhas da planilha especificada. Quando aplicado a um objeto range, que é uma seleção múltipla, ou seja, tem várias áreas não contínuas selecionadas, essa propriedade retorna linhas apenas da primeira área do intervalo. Então, cuidado aqui para não gerarem um bug nos códigos de vocês. Tem que saber isso. Ó. Se eu usar a propriedade raws de um objeto range e o objeto range tem várias faixas, tá? A coleção raws vai retornar as linhas apenas da primeira área do intervalo. Por exemplo, supor que tem um objeto range formado por essas áreas aqui, ó, A1, B2, C3, D4. Então, se eu usar selection.raws.const, vai retornar 2. Por quê? Porque ele só considera a primeira área, que tem duas linhas, a linha 1 e a linha 2, tá? Que representa o número de linhas da primeira área, e não 4, que seria o número total de linhas de todas as áreas do objeto range, tá bom? Para usar essa propriedade em um intervalo que possa conter uma seleção múltipla, aí é aquele mesmo algoritmo, aquela mesma lógica que a gente viu na lição anterior. Tem que testar se áreas.count é maior ou que 1, e aí percorrer todas as áreas, somando o número de linhas de cada área especificamente. Faça um loop sobre cada área do intervalo, semelhante ao que fizemos na lição anterior, no exemplo da coleção colunas, onde fizemos um teste e percorremos todas as colunas, todas as áreas do objeto range para
definir quantas colunas tinha em cada área e fomos somando. Tá? Vamos a alguns exemplos de uso da coleção Rows. Esse exemplo exclui a linha 3 da planilha chamada Plano 1. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Para testar então essa linha, eu vou colocar algum texto na linha 3 lá da planilha 1 para mostrar para vocês que realmente esse código deleta a linha 3. Então vamos lá para a nossa pasta de trabalho em branco, planilha 1. Aqui na linha 3 vou colocar: esta linha será excluída. Só vou botar um texto aqui para depois nós conferir se realmente ela foi excluída. E vamos testar aquele nosso comando lá. Aqui. Tá? Lembrando sempre que quando se trata de objetos é mais fácil ler de trás para frente, né? Excluir qual linha? A linha 3 de qual planilha? Da planilha Plano 1. Vamos executar então. Ó, ainda não executei o comando. A linha 3 está ali bonitinha. Agora eu vou executar o comando. Executou sem erro. Cadê a linha 3? Foi excluída. Tá? Então, você passou aqui para a coleção House o número da linha sobre a qual deve atuar qual é o método? O método delete. Ok? Muito bem. Vamos continuar vendo aqui a nossa coleção House. O exemplo a seguir seleciona a 10ª linha da planilha chamada Plano 1. Então, temos lá o método delete e aqui o método select. Eu vou colocar na linha 10 aqui um conteúdo qualquer, só para depois mostrar para vocês que realmente ele vai selecionar essa linha, independente de onde esteja o cursor. Então vamos testar o nosso exemplo aqui. Ó. Aqui vai ser a linha 10 e o método que eu vou usar vai ser rows10.select. Aí, vamos executar. Ainda não executei o comando. Não está selecionada a linha 10. Vou executar o comando. Executei ele. Aí, ó, selecionada a linha 10. Eu faço esses pequenos trechos, esses pequenos exemplos, para mostrar para vocês, para reforçar que tudo que eu faço aqui com o mouse, digitando, com os comandos, está disponível para ser feito no VBA, graças ao modelo de objetos do VBA. Tá bom? Muito bem, vamos ver se tem mais exemplos aqui da coleção Rows. O exemplo a seguir exibe o número de linhas da seleção atual na planilha 1. Se mais de uma área for selecionada, o exemplo fará um loop através de todas elas. É exatamente o mesmo exemplo que nós fizemos na lição anterior, só que ao invés de linhas, nós fizemos isso pelas colunas. Então, vou fazer esse teste aqui, vamos executar ele passo a passo, para vocês entenderem a lógica, mas não tem muito o que entender, porque é o mesmo da lição anterior. Só que antes era linhas e agora é coluna. E vou só botar um message box aqui. Número de áreas da seleção atual. 2 pontos, um espaço e o valor da variável área count, que vai conter o número de áreas. Muito bem. Aqui tá. Então aqui uma explicação rápida, depois eu vou executar passo a passo com vocês, tá bom? Vamos ver lá como é que ele faz. Essa nossa lógica. Ele ativa a planilha Plano 1 e depois ele usa a propriedade count da coleção áreas do objeto selection. O objeto selection se refere sempre à seleção atual na planilha, para retornar quantas áreas tem na seleção atual. E aí ele exibe o número de áreas da seleção atual, o valor que foi colocado na variável. Se o número de áreas for menor ou igual a 1, é porque tem apenas uma área. Então, usa a propriedade count da coleção house do objeto selection para informar quantas linhas tem. Se não for menor ou igual a 1, significa o quê? Tem mais de uma área selecionada. Aí ele começa com i igual a 1 para contar o número de áreas. E para cada... Aqui eu estou usando uma variável lá, tá? Poderia usar uma variável José da Silva, área, x, y, tá? Lembra que no for each eu ponho for each o nome da variável que eu vou usar aqui dentro.
Então, para cada área, que é o nome da variável que você quiser, dentro da coleção de áreas da seleção atual, faça o quê? Exibe o texto área, o número da área vai estar na variável li, área 1 da seleção contém e uso a propriedade count para informar quantas linhas ela contém. Incremento o valor da variável li, então para a primeira área ela vai ser 1, depois que ela entrar aqui e mostrar o número de linhas da primeira área, ela vai ir para 2, e aí ele vai ir até percorrer toda a coleção de áreas. Então na primeira passagem igual a 1, depois 2, 3, até atingir o número total de áreas, até terminar esse laço for each. Aí ele vai percorrendo cada área e usando a propriedade count da coleção rows para mostrar o número de linhas da respectiva área. Bom, vamos fazer um teste. Vamos lá para a planilha 1. E aqui vamos selecionar uma única área. Para ter, uma única área faz parte da seleção atual. Pode ser qualquer número de linhas, mas é uma única área. Nesse caso aqui ela tem 11 linhas, né? Então vamos ver a nossa lógica em funcionamento. Vamos executar passo a passo. F8. Ativa a planilha 1. Conta o número de áreas da seleção atual. É uma única área, que vai retornar. E exibe a seleção, número de áreas da seleção atual, 1, uma área. Então a variável área count tem o valor 1. Ele testa aqui, área count é menor ou igual a 1? É igual a 1. Então esse teste é verdadeiro, vai executar isso aqui. A seleção contém 11 linhas. Como o teste for verdadeiro, tudo que está no else não é executado, vai para o end if e encerra o procedimento. Agora vamos fazer um teste um pouquinho diferente. Vamos selecionar mais de uma área. Já tem uma selecionada, 2, 3, 4 áreas selecionadas. Tudo bem. 1, 2, 3, 4 áreas selecionadas e vamos executar novamente o nosso procedimento. Passo a passo, F8. Ativa a planilha 1, conta o número de áreas. Agora, quantas áreas a propriedade count vai retornar? 4, né? Vamos ver se é verdade. Número de áreas da seleção atual, 4. Certinho. Aí ele vem aqui e testa. Área count é menor ou igual a 1? 4 é menor ou igual a 1? Não, né? Então esse teste falha. O que ele vai executar? O que está dentro do else. Olha lá. Foi para o else, fez o i igual a 1 e agora ele começa a percorrer todas as áreas. Exibe o número de linhas da área 1. A área 1 tem 11 linhas, certinho. Ele faz o i igual a i mais 1, agora o i igual a 2. Terminou a coleção de áreas? Não. Então, volta para cá, exibe número de linhas da área 2. Tem 5 linhas, certinho. Faz o i igual a i mais 1, i igual a 3. Percorreu toda a coleção? Não, tem mais 2 ainda para percorrer. Número de linhas da área 3, 5 linhas, certo. Faz i igual a i mais 1, i vai ser 4. Percorreu todas as áreas? Ainda não, ainda faltava uma. Número de linhas da área 4, 19 linhas, certinho. I igual a i mais 1, aí vai ficar i igual a 5. Ele vem no nest por quê? Porque ele já percorreu toda a coleção de áreas da seleção atual. End if, end sub. Viram como é bonita a lógica e como essa execução passo a passo fica muito fácil de entender a lógica? Eu peço para vocês, sempre que tiverem dúvidas sobre algum procedimento que eu colocar aqui, embora eu sempre coloque explicações detalhadas, usem o execução passo a passo e a janela de inspeção de variáveis, para ver que valor está assumindo cada variável a cada momento. Com esses dois recursos, execução passo a passo e inspeção de variáveis, não tem como não entender a lógica dos procedimentos. Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre a coleção rows? Acredito que não. Aqui são observações que eu comentei com vocês sobre o código. E aqui tem mais 2 observações. Além do número da coluna, você pode usar a letra indicativa da coluna entre aspas como argumento
para a chamada da coleção Columns. Considere o exemplo a seguir. Esta linha de código irá selecionar a coluna B da planilha 1 e formatar seus valores com negrito e cor de fonte vermelha. Então eu ponho aqui Worksheets, qual a planilha que eu quero acessar, a coleção Columns, e se eu colocar apenas coluna B, ele entende que é toda a coluna para selecionar. Agora se eu colocasse B1, B10, ele iria selecionar só a faixa passada. Se eu ponho apenas a letra da coluna, ele seleciona a coluna inteira. E aí ele põe negrito, fonte.bold igual a true, e a cor vermelho, color index 3. Você também pode usar uma faixa de letras ou números para fazer referência a várias colunas ou várias linhas respectivamente. A primeira linha aqui, A2.D, seleciona as colunas de A até D. Todas, a coluna do início ao fim, todas as linhas da coluna A e da coluna D. E o segundo aqui seleciona todas A primeira seleciona todas as linhas da coluna A e da coluna D. E o segundo aqui seleciona todas as colunas das linhas 5 até a linha 10. Então você pode passar só o número da linha inicial e da final, separada por 2 pontos, ou a letra da coluna inicial e da coluna final, separada por 2 pontos, ok? Diferentes maneiras de você passar os parâmetros para as coleções Columns e para as coleções Rows. Muito bem. Sobre as coleções Columns e Rows, propriedade column, propriedade row, era isso. Espero que com esses exemplos tenha ficado bem claro para vocês como usar essas propriedades. Essas coleções, elas são muito úteis e espero que tenham entendido os exemplos que nós executamos passo a passo. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição, onde vamos continuar estudando os principais métodos e propriedades do Objeto Range. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagine a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!